possamos ser guiados pela sua mão poderosa e que possamos aprender a viver de acordo com a palavra e o propósito de Deus. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o propósito do sofrimento. Na verdade, muitas vezes a gente esquece que a gente está aqui na Terra por um propósito. E esse propósito é para nós crescermos em graça, em conhecimento, em sabedoria e em fé. E para nós passar todas as etapas do plano da redenção, nós precisamos saber que muitas vezes durante esse processo nós desenvolveremos sentimentos negativos em relação a determinada ocasião ou a determinado algo ou a determinada pessoa. Então, vamos passar chateação em relação a algo, alguma pessoa ou alguma situação. E isso é inerente ao ser humano. Todos nós passaremos tribulações. Jesus Cristo, o maior profeta, o Deus encarnado que houve, que desceu, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja que o próprio Salvador, ele já reafirmou que nós passaríamos por tribulações, por aflições, por coisas negativas e que nós teríamos que encontrar nele a paz para enfrentar essas tribulações. O propósito divino do sofrimento humano nesse estágio do plano da redenção é, portanto, para nós evoluirmos, nós crescermos em graça, em sabedoria, em amor. Mas nem sempre nós passaremos por isso de boa. E quando eu falo de boa, entenda, ninguém passa por sofrimento rindo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas tem pessoas que passam pelo sofrimento não triste, mas não caindo em depressão. E tem outros que passam pelo sofrimento quase na fossa. E qual é o nosso papel em relação ao sofrimento? O que nós podemos fazer para conseguir passar pelo sofrimento de uma forma produtiva? A palavra de Deus, ela diz que Davi perguntou ao Senhor: por que me desamparaste?
assim como o próprio Senhor perguntou. E o Senhor, ele disse que a nossa alma estaria nele. E Davi, ele perguntou ao Senhor, né? E o Senhor, assim como e Davi perguntou ao Senhor, por que, Senhor? E o Senhor, então, ele deu a paz a Davi. No Salmo capítulo 42, vejamos o que o salmista diz. No 22 diz isso. Vamos ver o que diz o Salmo 42. Enquanto eu acho que eu quero te recomendar a leitura do livro de Jó. No Salmo 42 diz, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de minha alma dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com ele à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Agora eu quero ler outra tradução que diz assim, como a corça anseia por águas, como a corça anseia por corrente de águas, assim a minha alma anseia por ti. Eu tô vendo que eu acho que é isso, certo? Então nós devemos, eu sei, queridos, é muito difícil enfrentar o sofrimento dessa forma otimista. E eu não estou fazendo pouco caso, eu estou dizendo que existe um propósito no sofrimento. Ah, Deus gosta de me sofrer? Claro que não. Mas ele usa isso como ensino, como uma forma pedagógica para nos ensinar algo. Deus usa o sofrimento como algo pedagógico para nos ensinar o que ele deseja. Em Salmo 42:1, que é a escritura que lemos, diz, como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, existem muitas coisas porque sofremos.
muitos motivos, mas o principal deles é o pecado. O pecado, ele nos manchou. E quando nós damos vazão aos nossos instintos pecaminosos, isso tem um impacto negativo na nossa vida. E perceba, eu não estou dizendo que você sofre pelo pecado, pelo seu pecado. Eu estou dizendo que todos nós sofremos porque existe pecado no mundo. A natureza pecaminosa em Adão é inerente a todo ser humano. É inerente. Ou seja, tem muita gente que não entende quando eu digo isso. Jesus, ele disse ao cego, nem ele nem seus pais se pecaram, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Está lá em João 9. Então, o próprio Jesus, ele disse que não é a culpa daquele indivíduo que ele nascesse assim. Agora perceba, aquele homem, se não tivesse a natureza pecaminosa, se não tivesse no mundo contaminado pelo pecado, ele nasceria assim? É claro que não. Quando o homem está no ventre da mãe, ele já tem a natureza pecaminosa. Ou seja, nós quando sofremos, não sofremos pelo nosso pecado, pelo nosso próprio pecado, de forma alguma. Mas nós sofremos por causa que nós temos a natureza pecaminosa implantada em nós. Mas existe uma esperança. Deus é a nossa esperança. O salmista diz: confie no Senhor de todo o teu coração, não te fies no teu próprio entendimento, e ele endireitará as tuas veredas. Quando confiamos em Deus, mesmo com a natureza do pecado e mesmo com o sofrimento, nós podemos ter esperança em dias melhores. É claro que quem sofre depressão, talvez esse discurso que eu estou dando aqui não seja suficiente para acalmar o coração dessa pessoa, e eu falo com experiência própria. Agora, nós nunca devemos dizer por isso: então se não adianta eu não vou dizer. Não, nós devemos dizer, devemos proclamar o amor de Jesus, porque ele bem diz: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. É o próprio Cristo que diz isso, não sou eu. Então, nós vimos o propósito do sofrimento. Se você quiser, entre nas minhas redes sociais, tem citações sobre isso, citações próprias minhas, e você vai ver que durante
todo o contexto bíblico, os homens sempre sofreram, mas se confiaram em Deus, Deus deu o livramento a eles, certo? E eu te convido, eu estou preparando um texto que vai ficar beleza para você e vai sair domingo. Então, domingo que vem, né? Ia sair ontem, mas vai sair no que vem. E se você quiser saber mais sobre o propósito do sofrimento e como podemos vencer esses sofrimentos, eu te aguardo, certo? Alguém tem alguma pergunta? Gente, por favor, me ajudem aqui. Vão lá no canal, se inscrevam. Que Deus possa abençoar sua vida. Gente, parte do dinheiro que ela... Alguém tem alguma pergunta? Então vou fechar a live aqui e amanhã retornamos com a exposição em 1 João, certo? Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique na paz do Senhor.